Já está cá uma semana aqui embaixo e pronto, está a ser muito bom. Bem, Sâmia, por favor. Nós vamos orar pela Sâmia, mesmo sentados, tendo as vossas mãos para a frente. Glória a Deus, querido Senhor, te dou graças pela tua palavra que é viva e eficaz. E Senhor, temos o coração dilatado para receber a tua palavra e o que da tua parte, Senhor, ela tem para nos entregar nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Está aí? Ok, Sâmia. Okay. Obrigada. Aleluia. Você está pronto para receber a palavra? A gente precisa desenvolver consciência de coisas na nossa vida, porque a gente só vai começar a usufruir daquilo que está disponível para nós a partir do momento que a gente libera consciência sobre algo. Você sabia que existem anjos do Senhor que estão acampados ao seu redor para te guardar, te proteger? Mas muitas vezes coisas acontecem na nossa vida que a gente pergunta, onde estava a proteção do Senhor? E o Senhor pergunta para você, onde estava a sua fé sobre a proteção que Ele está disponível para você? Então, as coisas na nossa vida só funcionam quando a gente desperta uma consciência certa. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que diz respeito sobre a nossa vida e tudo aquilo que nós devemos fazer, fé tem que estar envolvido. E o que é fé? Fé é alinhar a nossa vida com aquilo que a palavra diz. É viver à altura daquilo que Deus diz. Não é viver à altura do que nós pensamos. Não é viver à altura do que nós queremos. Não é viver à altura do que outras pessoas dizem, nem do que outras pessoas fazem. Mas é viver à altura do que Deus diz. Porque a Bíblia é o manual de Deus para a nossa vida. E por que eu estou falando isso? Para que você desenvolva uma consciência hoje à noite, que você está numa reunião mais importante da face da terra. Alguns creem nisso. Eu vou dizer de novo. Você está na reunião mais importante da face da terra. Você sabia que uma reunião em uma empresa não tem o poder de atingir as coisas de uma dimensão espiritual, nem de mudar, alterar vidas e destinos de pessoas, mas essa tem? E às vezes a gente tem tanto interesse e tanta preocupação em estar envolvido nas coisas naturais, quando aquilo não é o fator determinante que afeta a vida das pessoas. Com isso, eu não estou dizendo que você não deve ser fiel e eficiente nas obras ou no trabalho que você desempenha lá fora. Mas, amados, nunca deixe para Deus o seu resto. 2, 3, amém. Algum glória a Deus, algum aleluia. Amém. Nós precisamos entender que nós somos alguém levantado por Deus para fazer a diferença. Existe uma ilustração, a Bíblia sempre traz ilustrações para que a gente possa ter consciência das coisas espirituais, e uma delas é que Deus nos chama de embaixadores. Embaixador é algum representante de um lugar, de um país em terra estranha. Você está numa terra estranha e você foi estabelecido aqui nessa terra para ser um embaixador de Deus, de Cristo. Ou seja, você é o outdoor de Deus aqui nessa terra. A ideia que as pessoas vão ter de Deus é a ideia do que você mostra para elas através da sua vida. Então, é como um outdoor. Existem determinadas coisas que não tem como as pessoas verem se você colocar um folheto pregado na parede, vamos supor, numa autoestrada. Não tem como elas lerem um folheto. Mas tem como elas verem um outdoor. Existem coisas que não tem como pessoas verem na prática do dia a dia o que é Deus. E como é que Deus vive, como é que Deus se comporta. Mas Deus colocou no meio delas, na vida delas, um outdoor, que é a sua vida, que é você. Paulo diz, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 3, ele dizendo sobre aquela igreja, as pessoas daquela igreja, ele diz assim, vós sois a minha carta, lida. Ou seja, as pessoas devem olhar para nós e ver uma mensagem, e ver algo. Então, tudo isso que eu estou falando é para que a gente possa desenvolver uma consciência da importância que nós temos aqui nessa terra. Nós temos, às vezes, uma ideia, e eu digo isso porque eu já pensei assim um dia, de que eu tinha que me esforçar para dar o meu melhor no trabalho, nas coisas lá fora, mas se sobrasse algum tempo, e se eu tivesse vontade, e se eu me sentisse bem, eu daria um tempo para Deus. Queridos, quem deu a vida, quem deu a força, quem deu tudo que você é e tem, foi Deus. E Deus não merece ficar com o resto da nossa vida. Deus merece o nosso melhor.
Amém? Às vezes a gente vibra num jogo de futebol, quando o Benfica ganha. Oh, aleluia. Quem é do Porto ou do Sporting, bota as suas pedras no chão. Mas você vibra, você grita, você se levanta do sofá, você fica nervoso. Pode tirar os dedos dos ouvidos, pastor. E quando a gente chega aqui na igreja, a gente fica mudo. Quem está recebendo o melhor fôlego? Quem está recebendo a melhor animação? Homens estão recebendo o nosso melhor, amado. E Deus precisa receber o nosso melhor. Amém? Eu sei que a gente precisa desenvolver uma ideia de que está nisso aqui. Isso é apenas um ambiente físico que Deus usa para nos aperfeiçoar. Nós chamamos isso aqui a casa de Deus, mas isso não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Mas quando nós nos juntamos, nós nos transformamos em corpo de Cristo. Deus diz que nós somos corpo. Nós não somos uma parte apenas. E diz que nós somos membros uns dos outros. Isso significa o quê? Que eu estou ligado a você, você está ligado a mim, você está ligado a outra pessoa, e assim por diante. O dom que você tem, os talentos que você tem, foi para me abençoar, o que eu tenho é para te abençoar. E ele fala sobre corpo como uma ligação, um organismo vivo, de unidade para um fim proveitoso. Não tem como nós alcançarmos um objetivo comum se a minha mão direita quer ir para um canto e a minha mão esquerda quer ir para outro. Então nós precisamos nos unir e ir num mesmo propósito. E para isso Deus colocou o quê? Para coordenar todo esse corpo. Colocou uma cabeça. Corpo que tem duas cabeças é monstro. E pelo que eu sei, não existe monstro no corpo de Cristo, só existe uma cabeça. Espiritualmente, o cabeça da igreja é Jesus, mas na igreja local, o cabeça da igreja é o pastor da igreja. Então, Deus deu a visão a Jesus, Jesus deu a visão a pessoas que ele estabeleceu aqui na terra, que é o pastor da igreja local, e o pastor da igreja local transmite essa visão para os membros. E os membros precisam, no caso, isso que ele falou do CD, talvez algumas pessoas dizem, mas eu já estava aqui no domingo. Mas a gente não tem como absorver uma mensagem ouvindo uma vez só. Uma vez eu vi uma mensagem, eu estava lendo uma reportagem, uma matéria, que para você começar a fixar uma verdade e começar a transformar ela como parte da sua vida, você tem que ouvir aquela mesma mensagem, no mínimo, 20 vezes. Quando a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, a Bíblia não está mencionando a fé vem por se ter ouvido. Nem fala que a fé veio por ouvir uma vez. Mas no original, aquele versículo está implícito uma ação contínua, diga ação contínua. Então no original, aquele versículo está escrito assim, a fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, reticências, ou seja, não para. Então nós precisamos constantemente ouvir. Nós vemos nas cartas de Paulo ele dizendo, lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. Ou seja, a gente sempre tem que estar ouvindo sobre coisas, porque nós temos uma tendência a colocar aquelas coisas no esquecimento. Pela correria do nosso dia a dia, pelo sistema do mundo, pelas informações que nós recebemos, pelas nossas práticas e até mesmo pela maneira como nós somos criados. E eu quero dizer que muitas vezes nós não estamos prosperando naquilo que Deus nos confiou para fazer, porque estamos colocando o nosso costume de como nós somos criados, a nossa mentalidade de como fomos criados acima do preceito da palavra de Deus. Ah, porque eu não acho que tem que ser feito assim. Ah, porque eu acho que as pessoas não podem agir assim ou não podem falar assim. Mas nós temos que entender que aqui nesse negócio, o seu acho não vale. Tem que ser o que Deus quer, tem que ser o que Deus diz. Não tem nem o que eu gosto e o que eu não gosto. Tem que ser o que Deus estabeleceu e ponto final. Para que nós possamos prosperar em tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós temos que entender de uma vez por todas que nós temos que nos submeter ao preceito de Deus, gostando ou não gostando. Amém?
O que é que caracteriza maturidade na vida de uma pessoa? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que maturidade é a habilidade de se relacionar com as pessoas. Outras pessoas dizem que maturidade é você já ter uma certa idade. Eu tenho uma teoria sobre maturidade. Maturidade é o senso de uma responsabilidade cumprida, você gostando dela ou não. Isso é o que diferencia você de uma criança para um homem maduro. Vou dar um exemplo. Quantas vezes aqui, quando você era criança, você inventou uma mentira para não ir para o colégio? Dor de barriga, dor de dente, dor no ouvido, dor de garganta, dor no dedo, dor no braço, dor na unha. E o que era que você fazia? Você fazia todo o teatro para dizer que aquilo era verdade. Algumas vezes seus pais caíram e outras vezes não. Por quê? Porque às vezes a cama, o tempo estava frio, a cama estava gostosa, você foi dormir tarde, não matou o sono ainda. Ou seja, a gente dribla responsabilidades quando nós somos crianças. Mas à medida que você vai crescendo e você começa a se tornar homem, quando eu falo homem, eu estou falando sobre o gênero, ok? Homem e mulher. Quando você cresce e se torna homem, você não pode mais se comportar como criança, porque agora você tem que se manter, você tem que trabalhar, você tem responsabilidades, você sabe que você precisa comer, você tem contas para pagar. E você sabe que na segunda-feira, estando fazendo frio ou fazendo calor, você tendo dormido cedo ou não, você tem que levantar para ir trabalhar, porque não adianta você ligar para o seu patrão e dizer: ai, eu não dormi bem hoje à noite, ontem à noite eu quero dormir mais, então hoje eu não vou. E ele está dizendo: passa aqui depois somente para receber as contas. O que é que faz você levantar na segunda-feira, você gostando ou não? O senso da responsabilidade. O senso da responsabilidade cumprido diferencia homens de meninos. Amém, queridos? Então, nós vamos ouvir, eu quero ministrar algo para você. Tem uma matéria que eu ensino no Rema chamado Ministério Prático. E essa matéria eu amo ela porque eu nasci. Eu tenho 21 anos, esse ano faço 21 anos de ministério. Já vi muitos ministros nascerem. Já vi muitos ministros fracassarem. Já vi muitas igrejas nascendo. E já vi muitas igrejas fechando. Então, dentro desses 21 anos de ministério, nós podemos aprender um pouco. Não sei de tudo, mas podemos aprender um pouco do que funciona e do que não funciona. E uma das coisas que vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida é empenho, dedicação, fidelidade. Amém, queridos? Nós passamos, no mínimo, 4 anos da nossa vida dentro de uma universidade. Quando nós escolhemos uma profissão, passamos, no mínimo, 4 anos dentro de uma faculdade ou de uma universidade, para aprender especificamente sobre algo que vamos desenvolver até o resto da nossa vida. Não é verdade? Uma escolha. Se nós precisamos, no mínimo, porque tem faculdades até que é mais, a faculdade de medicina, você é muito mais tempo. Mas, no mínimo, um parâmetro são 4 anos de estudo específico, para uma área específica, para algo que você vai desempenhar e desenvolver até o resto da sua vida. E, às vezes, nós não queremos estudar ou nos dedicar a aprender e a nos esmerar na chamada, na vocação que fomos chamados por ela até o resto dos nossos dias. Percebe? Que nós estamos muitas vezes dando muita importância para aquilo que é natural. Quando a chamada de Deus, amado, não veio quando você se entendeu de gente. Ela foi colocada dentro de você antes mesmo de você nascer. Você nasceu para um fim. E eu gosto de dizer isso. Durante a minha vida, eu escutei muitos ministros, muitos pregadores dizendo o seguinte: Deus deu um propósito para você. Deus te confiou um propósito.
E por muito tempo, eu vi pessoas às vezes chegarem no meio de um culto, no meio de uma reunião e parar na frente de uma pessoa e trazer uma palavra e dizer: Deus tem um propósito, Ele te deu um propósito. E todo mundo, glória a Deus e aleluia, a pessoa, glória a Deus e aleluia. E isso parece que dá um entendimento que quando uma pessoa fala isso específico para uma pessoa, parece que é só ela que tem um propósito. Na realidade, essa declaração ela não é correta. Por quê? A Bíblia fala, eu não vou abrir essas passagens para a gente ir direto ao assunto, mas a Bíblia fala em Jeremias 1,5, Gálatas 1,15, que Deus nos chamou, ainda no ventre da nossa mãe, e nos destinou para um propósito. Então, pega isso. Quando eu digo que Deus te deu um propósito, vamos dar um exemplo aqui. Que Deus te deu um propósito. E eu chego aqui, vamos supor, eu pego esse CD, vamos dizer que esse CD aqui é o propósito de Deus para a sua vida. É o propósito de Deus para a sua vida, prazeres. E eu digo, Deus te deu um propósito. Você concorda comigo que prazeres pode fazer o que quiser com esse CD porque é dela? Sim ou não? Sim. Se ela quiser, ela pode ouvir. Se ela quiser, ela pode quebrar. Se ela quiser, ela pode arranhar. Se ela quiser, ela pode jogar fora. Se ela quiser, ela pode dar para outra pessoa. Se ela quiser, ela também pode colocar no fundo de uma gaveta e esquecer. Ok? Por quê? Porque o propósito foi dado a ela. Então, já que é dela, ela administra. Amém? Então, muitas vezes, esse é o entendimento que nós estamos tendo. Deus me deu um propósito e eu administro ele. Só que, amados, a maioria dos problemas que nós estamos vendo na igreja hoje em dia, eu falo igreja de uma forma universal, é porque as pessoas estão desempenhando seus papéis, e quando eu falo seus papéis, é sua vocação, a razão da sua existência, porque acha que você tem autonomia sobre aquilo que Deus te deu. Mas, na realidade, você não foi dado um propósito a você. Não? Não. O que foi que aconteceu? Qual é a declaração certa? A declaração certa é que Deus tinha um propósito. Ok? E ele olhou para aquele propósito e disse: eu preciso criar alguém para cumprir aquele propósito. E aí, você é dado aquele propósito. É por isso que você nasceu. Para cumprir algo estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Então, ao invés de você pensar que você administra a sua vida, você tem que ser administrado por aquilo que foi confiado a você. Por isso que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo deu a sua vida por mim. Ou seja, Paulo sabia que ele não tinha mais a autonomia sobre a sua vida, que agora ele tinha que viver governado por aquilo que havia sido colocado para ele cumprir. É por isso que muitas vezes tiveram revelações sobre o que ia acontecer com Paulo. Paulo um dia chega para Paulo, pega o cinto dele, se amarra todinho e diz: isso vai acontecer ao dono desse cinto. E aí os irmãos ao redor começaram a chorar e a implorar que Paulo não fosse para Jerusalém. Para Jerusalém. E Paulo disse: ei, por que vocês estão fazendo isso? Foi exatamente para isso que eu estou aqui. Foi para isso que Deus me chamou. Ou seja, Paulo entendia que ele não tinha mais o querer dele envolvido se ele quisesse satisfazer a vontade de Deus. E por quê? Porque nós precisamos entender o seguinte: se uma vez que eu fui dado para cumprir um propósito, eu tenho que entender como o propósito é. E ele é que tem que administrar a minha vida, minhas escolhas e minhas decisões. Minhas associações. Exemplo.
Uma pessoa que é um atleta, e dentro dele, ele não quer ser medíocre, ele quer ser um atleta de ganhar medalhas, de ganhar troféus. Ele não vive de qualquer jeito, meu irmão. Um atleta, diz a palavra, um atleta que quer um prêmio, diz que em tudo ele se domina. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, em tudo. Espera aí, em tudo? Isso quer dizer que não é só quando eu estou dentro da igreja que eu tenho que me dominar? Em tudo. Nas suas práticas, nas suas palavras, no seu comportamento, no seu procedimento, no seu pensamento, na sua motivação, em todas as coisas, na fé, na pureza, no tratamento com as pessoas, no seu relacionamento com Deus, em tudo você tem critérios. Em tudo você se domina. Agora, uma vez que você entende para que foi que você foi chamado, os critérios se levantam. Você nunca vai ter critérios que vão governar a sua vida se você não entender para que foi chamado. Se você entende que você é um atleta, então imediatamente os critérios se levantam. Quais são os critérios que governam a vida de um atleta? Disciplina na comida, disciplina na dormida, disciplina nos treinos. Não é assim? Se você entender que você é um aviador, os critérios são diferentes. Então, muitas vezes, a gente está vivendo solto, porque a gente não tem noção que nós somos para ser governados por aquilo que Deus nos chamou para sermos. Os critérios de Deus sobre aquilo que Deus te confiou é que tem que governar a sua vida. E muitas vezes as pessoas estão olhando para os outros e estão pegando o padrão que é estabelecido para os outros para governar a si mesmo. Amado, não funciona assim. Amém? Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos num treinamento. E sabe qual é o maior treinamento da nossa vida? Sabe qual é o maior obstáculo que nós temos que vencer? Qual é a nossa maior tentação? É a tentação de não fazer a nossa própria vontade. Ah, mas eu não me sinto bem fazendo isso. Deixa eu te perguntar. Essa vozinha que está dizendo eu não me sinto bem, vem de onde? Porque uma coisa é a sua carne, a sua alma gritar. E outra coisa é a direção do Espírito Santo dizer para você, não é para você fazer isso. E nós estamos misturando as coisas. Nós estamos pegando a voz da nossa alma, a voz da nossa carne, para estabelecer os critérios que governam a nossa vida. Quando tem que governar, é a voz do nosso espírito. E a voz do nosso espírito nunca vai nos levar para um lugar de conforto. Eu sei que você está querendo dizer, misericórdia. Senhor, tira essa mulher daqui agora. Mas quantos de vocês querem agradar a Deus aqui? Quantos de vocês querem cumprir a carreira que o Senhor confiou para você cumprir com excelência? Então nós temos que falar sobre essas coisas. Amado, o evangelho não é um oba-oba. Evangelho não existe mar de rosa. Tem mar de graça, mas mar de rosa não. E nós vamos ver que todos aqueles que querem agradar o Senhor, eles vão passar por desconfortos. Aonde? Na carne, na alma. Porque muitas vezes as bases que formou a nossa vida estavam distorcidas. E Deus está nos trazendo para a palavra para nos alinhar. Eu não sei se aqui em Portugal tem esse ditado, mas no Brasil tem um ditado que diz, pau que nasce torto, morre torto. Pois eu tenho um novo ditado. Reformulei isso aí. Pau que nasce torto, Jesus endireita, porque uma das profissões dele antes de entrar no ministério era carpinteiro. Então ele sabe deixar você bem alinhadinho. Amém. Se você olhar para o Velho Testamento e você ver a fabricação da arca e todas as coisas que utilizavam madeira, nenhuma madeira podia ter nó, não podia ser torto, tudo tinha que ser lisinho, lixado, retinho, amado. Tudo aquilo que está na nossa vida que está torto, com nó, vai ter que desenrolar o rolo, ter que desenrolar o nó e ter que ficar aplanado. E quem nos faz isso é a palavra.
Agora, existem necessidades de Deus na nossa vida, ou com a igreja nos dias atuais. Qual é a necessidade? A primeira necessidade de Deus é encontrar pessoas constantes. Porque gente a gente tem. A gente pode encher uma igreja assim. A questão não é ter uma igreja cheia. Porque nós podemos hoje utilizar os mesmos meios que pessoas estão utilizando, mercadejando a palavra de Deus, para lotar igrejas, mas debaixo dos princípios errados da palavra. Nós não estamos interessados em quantidade, mas qualidade. Por quê? Porque todos nós vamos ser provados por Deus um dia, as nossas obras, se é de feno, palha, né? Madeira ou pedra preciosa. Uma vez eu estava conversando, me corrija se eu estiver errado, mas eu estava conversando com uma pessoa que ouviu isso de um ourives. E você sabe que quando uma pessoa está garimpando e ele pega o ouro não está como a gente recebe, como a gente vê ele. Porque ele está misturado ali, tem impurezas naquilo. E ele vai passar por um processo de primeiro, antes de ser moldado, ele tem que ser o quê? Purificado. Então existe o processo de purificação, não é? Depois ele vai ser moldado e depois ele será usado. Mas você já prestou atenção que muitas vezes a gente quer ficar de qualquer maneira e fazer tudo de qualquer jeito e quer ser usado assim mesmo? Quem é que determina se o ouro está pronto para ser moldado e depois ser usado? O ouro? Não. Quem? O ourives. E por que muitas vezes existem questionamentos no nosso coração dizendo, por que o pastor ainda não me colocou ali? Porque o pastor é o ourives a quem Deus confiou a purificação, o molde e até você estar pronto para ser usado da maneira como Deus precisa que você esteja para aquele propósito. Não é de qualquer forma. E esse amigo meu perguntou para ele, quando é que você sabe que o ouro está pronto para ser moldado? Porque ele pega, coloca algumas substâncias ali para purificar aquilo e depois ele mete fogo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, queima Jesus. Tem umas que a gente precisa dizer assim, carboniza Jeová, né? E ele diz, eu sei que ele está pronto quando eu consigo ver o meu reflexo nele. Não é de qualquer jeito, meu irmão. É quando a gente começar a mostrar que realmente os frutos da vida e da natureza de Deus estão aparecendo mais na nossa vida do que a nossa própria vontade. Você batendo o pé e fazendo birra, mostra que você tem que meter fogo ainda mais em você, porque ainda tem muita impureza para ser queimada. Morto não tem vontade. Não entenderam não, né? Você está morto, seu velho homem está morto. A vontade do velho homem tem que ficar morta, tem que ficar debaixo da terra, meu irmão. Não desenterra o defunto, porque defunto desenterrado fede. Nós precisamos entender que nós temos que ficar bem maleáveis para que Deus possa nos moldar segundo o que Ele quer. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Vocês me amam ainda? Sim. Ixi. Lucas capítulo 2, último versículo, versículo 52.
Quem encontrou, diga amém. Amém. Olha só, uma das coisas que precisamos considerar, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, é que eu não preciso provar nada a ninguém. Deus conhece meu coração. Quem aqui já ouviu algum crente dizendo isso, ou até mesmo você já falou isso na sua vida? Isso está certo em parte, mas muitas vezes essa declaração está sendo usada para respaldar a sua falta. Quando você está sendo arguido em alguma coisa, quando você foi pego em alguma falta, aí você diz, você está falando isso, mas Deus sabe meu coração. Eu não preciso provar nada para ninguém. Está errado, você precisa provar sim. E nós vamos ver pela palavra que nós estamos aqui para sermos avaliados, provados, e se tivermos o comportamento certo e formos aprovados, aí sim, as portas daquilo que Deus tem preparado para você vão se abrir. Olha só o que Lucas 2,52 diz. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de quem? Diante de quem? Você percebe que Jesus, o crescimento de Jesus era perceptível, não só para Deus, mas também para os homens. Os homens perceberam ou percebiam o crescimento de Jesus em sabedoria, em graça e em estatura. Agora, como é que as pessoas podem ver que a sabedoria aumentou na sua vida e que a graça aumentou na sua vida? Pelo comportamento, pela maneira de falar. Não tem como a pessoa ver a medida de graça. Espera aí, deixa eu ver a medida de graça aqui em Sandra. Não tem uma visão de raio-x, amado, espiritual, para a gente perceber as medidas que estão dentro de nós. A medida do que nós temos é refletida através do nosso comportamento e através das palavras que nós liberamos. Como é que você vai... Qual é o termômetro que mede você? Suas ações? Suas palavras? Qual é o termômetro que mede sua fé? O que está saindo pela sua boca? Jesus cresceu em graça, em sabedoria e estatura diante de Deus e também dos homens. Nós precisamos mostrar crescimento na nossa vida. Amém? Vamos para mais uma passagem. Não, deixa eu só encerrar, deixa eu só dizer mais uma coisa aqui nessa questão. Você já parou para perguntar por que foi que Jesus só fez ou só entrou no ministério com a idade de 30 anos? Talvez algumas pessoas aqui já saibam, mas a Bíblia diz que ele só entrou no ministério, ou ele só começou a realizar e fazer o que Deus havia chamado ele para fazer na idade de 30 anos. Por quê? Primeiro, porque a maioridade dos judeus é diferente da idade da maioridade nossa. Antes disso, quem era responsável por Jesus eram os pais. É só quando ele alcança a idade de 30 anos que ele alcança a sua maioridade. E aí sim ele pode responder por ele mesmo. Porque senão, se ele começasse a fazer aquelas coisas, ele não seria requerido dele aquela responsabilidade, e sim dos pais dele. E ele tinha que estar independente, vamos dizer assim, para que ele fosse o único responsabilizado pelas suas obras, ou pelos seus feitos. Então, se Jesus só entrou no ministério com 30 anos de idade, o que foi que ele fez antes dos 30, esse tempo todo? Ele ficou lá, deitado na rede, no mar da Galileia, tomando água de coco, nem sei se tem coco lá, mas tomando água de coco, se balançando, esperando o tempo dele entrar no ministério. Não. A Bíblia diz que ele se preparou. Todo judeu, amado, todo judeu do sexo masculino, ele tinha que saber de memória os 5 primeiros livros da Bíblia. E olha que quando chega naquela parte da genealogia, se a gente lembrar de pelo menos 10 nomes seguidos, principalmente aqueles nomes complicados, já é uma grande coisa. Eles tinham que saber de memória os 5 primeiros livros da Bíblia. Muitas vezes nós queremos ter responsabilidades e não sabemos nem abrir a Bíblia. Tem uma alegria tão forte nesse lugar que as paredes estão se tremendo. É ajuste, querido.
Eu queria trazer uma palavra que fizesse você ficar de perna para cima hoje. Mas isso não é a palavra que vai produzir o crescimento que você precisa. Você recebe a palavra que Deus tem para você hoje? Entende que tem algo, que tem um propósito. Não só quem tem a responsabilidade de saber a Bíblia, de saber a doutrina, de saber o que está escrito, de manusear a palavra, é o pastor. Conversa. Desde quando posição de pastor é maior do que posição de filho? Talvez você não saiba, mas um pastor nunca vai ser uma posição maior do que filho. Deus não amou o pastor, Deus amou pessoas, para se tornarem não ministros, mas filhos. E como é que o filho não sabe o que o pai pensa? Nós temos que entender que independente se você está ou no louvor, ou para botar água, ou atrás da câmera, ou para recepção, ou para cuidar dos carros, você tem que saber Bíblia. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: procura mostrar-te aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quanto tempo você tem dedicado para a leitura da Bíblia por dia? Não tenho tempo. Isso não é verdade. Irmã, isso é uma palavra de condenação. Não é. Isso é uma palavra de localização. Para que a gente não use mais as desculpas. Por que é que o ministério, ou por que a unção, ou por que a minha vida não está recebendo, ou não está usufruindo daquilo que Deus tem para a minha vida? Por quê? Porque a gente sempre está colocando como se Deus estivesse retendo as coisas de nós. Só que se você não está cumprindo, e não está deixando que o propósito que Deus tem para a sua vida administre sua vida, você é o responsável pelo que te acontece. E amados, nós vamos crescer. Nós vamos avançar. E o diabo não vai determinar nada sobre as nossas vidas. Porque a nossa carne nunca vai poder ser maior do que o poder que opera dentro de nós. A gente quer unção, a gente quer poder, mas a gente não quer fazer o que a nossa carne precisa para que a gente possa andar nisso. É tanto que se disser aqui, vamos trazer um pregador do poder, do power, vamos aqui impor as mãos sobre todo mundo, não, mas todo mundo vem para frente. Tem gente que tem digital de todo tipo de pregador na testa já, e a vida não muda. Tem gente que faz tempo que não lava nem o cabelo, porque não quer tirar a impressão da mão ungida. Amado, se mão na cabeça mudasse a nossa vida, vai numa loja que vende manequim, esses que ficam na montra, compra só a mão, deixa do lado da cama, todo dia que você acordar, pega aquela mão, bota na sua cabeça, você vai ser abençoado para sempre. Mão de pregador na sua cabeça não muda você. O que muda você é uma decisão que você toma sobre a palavra. E o Espírito Santo vai pegar junto com você, te capacitar, te dar força, te dar sabedoria, para você colocar-se a si mesmo na posição que Deus quer. Eu não consigo. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Porque se nós não conseguíssemos, amado, isso era antes. A gente não conseguia porque antes a gente era só humano. Ou limitado à nossa carne. Você já fez a pergunta por que foi que Deus colocou dentro de você uma pessoa sobrenatural? Para tornar você sobrenatural. Então você pode. Paulo fala. Vamos ver outra passagem. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: assim, pois, importa que Deus
nos considerem... Não? Os homens? É sério? Deixa eu ler de novo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ei, quem é que nos vê como ministros? Ora, além disso, que eles têm que ver e reconhecer e nos considerar, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado, o quê? Fiel. Fiel no tempo, fiel na motivação, fiel no propósito, fiel na visão. Se você foi plantado aqui nessa igreja pelo Senhor, você sabe a visão que Deus confiou a esse pastor. Então creia e se submeta à visão. Porque se você está com um pouco dessa visão, e um pouco da visão de outro, e um pouco da visão de outro, você não está sendo fiel. Então a Bíblia diz o quê? Que é necessário que os homens... Quem são esses homens que ele está dizendo que tem que nos considerar como ministros? Os homens que Deus colocou numa posição de autoridade dentro da igreja, que nesse caso é o pastor local. Se o pastor local está olhando para a sua vida e está percebendo que você não está sendo fiel, e ser fiel, amados, não é estar só em todos os cultos, é também. Eu sei que alguns, infelizmente, não podem. Mas creia também, para isso mudar. Se você sabe que você tem algo para cumprir da parte de Deus, Deus é poderoso para te dar um emprego, para também te dar condições, mas de você ter tempo para servir ao Senhor. Ser fiel não é só estar sentado nessa cadeira, todos os cultos. É um contexto. São itens colocados juntos. Então é necessário que as pessoas olhem para esses vários itens e digam, ele está sendo fiel em todas essas áreas. Ele está sendo purificado porque ninguém é treinado ou se coloca em treinamento se primeiro não se dispor para morrer para si mesmo. Não pense que uma vez que você entrar em treinamento, você pode entrar na condição de que você tem uma vontade. Obrigada pelo amém, Manuela. Amém, queridos? Amém. Filipenses 2. Eu gosto dessa passagem. Filipenses capítulo 2, versículo 19, diga amém se você encontrou. Amém. Diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha só o que é que o versículo 20 diz. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles, ou as outras pessoas, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo, Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Olha só que declaração maravilhosa que alguém pode dar sobre outra pessoa. Queridos, aqui Paulo, ele está se referindo a Timóteo como um exemplo. Ele disse uma pessoa que não tem como ninguém. E o que foi as características que ele salientou aqui? Ele diz, não é só porque Timóteo tinha chamada. Timóteo tinha uma chamada ministerial. Mas não foi por isso que ele se destacou.
Paulo salienta o que destacou Timóteo das outras pessoas. Diz que ele estava junto, ou seja, fiel, e serviu a Paulo como um filho serve a um pai. Ah, eu estou servindo a Deus, mas não estou nem aí para o que o pastor diz. Amados, Deus não está manifestado numa carne aqui na terra para você estar diretamente ligado a Ele. Deus nos chamou para servirmos a Ele servindo pessoas. Nós servimos a Deus servindo pessoas, servindo ao propósito que Ele nos chamou. Então nós precisamos entender que independente da idade que o seu líder tenha, você está puxando brasa para a sardinha, isso é ministração encomendada. Eu espero que você descarte essa ministração, porque eu estou falando aquilo, não porque ele nem sabia o que era que eu ia falar. E se você for para outra igreja, isso vai servir também para a pessoa que está lá. Porque isso é um princípio de Deus que faz você crescer, ser treinado, prosperar e entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. É você se submeter, ser fiel e servir a sua liderança como um filho serve ao pai. Isso destaca você. Isso vai treinar você. Porque um pai sabe as deficiências que um filho tem e em que áreas ela tem. Ele tem. Então, ele vai trazer um treinamento direcionado para que você possa ser desenvolvido em tudo. Existe outra passagem que eu queria que você abrisse também, que é 2 Coríntios, capítulo 8. A gente vai abrir um pouquinho, mas a gente está quase terminando. 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 16. Diz assim: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Você percebe as palavras que dão ênfase aqui no versículo? Sabe qual é a maneira de você perceber o que Deus está falando ou trazer um entendimento melhor sobre o versículo? É destacar as palavras principais. E Paulo aqui está falando e está dando um relatório sobre Tito. E ele está dizendo que Tito, graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente. Ninguém obrigou, ninguém exigiu. Ele percebeu no coração que Deus queria e ele fez voluntariamente. Amém? E diz: e com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Olha só que coisa interessante. Tito foi enviado para levar a oferta de Corinto para Jerusalém. Tito e outro irmão. E esse irmão também é destacado pela sua o quê? Pela sua qualificação. Pelo seu relatório, pela sua reputação, pelo seu testemunho. E qual era o testemunho que esse outro irmão tinha? Ele diz: olha, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Esse irmão, amados, por onde passou, deixou um relatório bom. Existem pessoas que estão que nem macaquinhos pulando de uma igreja para outra. E o rastro que tem deixado é de quê? De mau testemunho. Amado, o problema muitas vezes não é a igreja nem é o pastor. É que muitas vezes nós estamos resistindo ao treinamento que Deus nos aplica para o nosso crescimento.
E deixa eu te dizer, se Deus trouxe você, ou levou você para uma determinada igreja, para se submeter a um determinado pastor, aprende isso. Deus não vai te dar o líder que você quer. Deus vai te dar o líder que você precisa para ser treinado e desenvolvido e ensinado e edificado dentro do propósito que você tem. E se um dia você sair de lá, ou um dia você sair daqui, que não seja pelo relatório de contenda, de divisão, de rebelião, ou porque você é fofoqueiro, ou porque você é infiel, mas que você dê um bom testemunho aqui, e que você vá para o outro lugar que Deus está te guiando, e dê bom testemunho lá também, e que por onde você passar, a sua reputação seja louvável a Deus. Amém. Ele disse, o louvor desse irmão está espalhado em todas as igrejas. E ele diz, olha só, versículo 19. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas. Então, meu irmão, deixa eu te dizer, se as pessoas não estão reconhecendo o chamado de Deus na sua vida, e a única pessoa que está vendo o chamado é você, tem alguma coisa errada na comunicação. Porque quando você tem bons frutos em você, manifestados através da sua vida, você não precisa nem abrir a boca. Porque os frutos revelam que árvore você é. Eu gosto de dar esse exemplo. Se um dia você for no Brasil e você for na praia, você vai ver que tem muitos coqueiros, às vezes, na beira da praia. E eu vou te dizer, eu já fui para a praia muitas vezes. E nunca passei por um coqueiro para ele chegar e dizer assim, ei, psiu, ei, menina, ei, eu sou um coqueiro. Se um dia uma árvore com frutos olhar para você, ou uma árvore precisar dizer para você que ela é aquilo ali, é porque os frutos não são visíveis suficientes para você ver que tipo de árvore ela é. Porque se um dia um coqueiro carregado de cocos olhasse para mim e tivesse que dizer que era coqueiro, eu ia dizer, eu estou vendo que você é um coqueiro. Ele vai dizer, por quê? Porque eu estou vendo que tem coco pendurado em você. Nós somos como árvores, Deus nos compara como árvores, a boa árvore, a árvore ruim. Só que a árvore ruim não é porque você foi predestinado para ser ruim, não. É porque você escolheu tomar as decisões erradas. E uma decisão errada, e uma escolha errada, e um procedimento errado, nunca vai dar um fruto bom. O que é que faz uma árvore manifestar os frutos? Maturidade. Você não vê crianças dando à luz. Uma pessoa só pode gerar uma vida quando o corpo tem já um certo nível de maturidade. Que tem o poder de quê? Fecundar, de gerar. Antes disso, a vida que há dentro dela ainda não é suficiente para fazer aquilo. Então, uma criança tem em si o potencial. Mas o fato de você ter o potencial não significa que você está preparado para aquilo. Agora, isso faz com que algumas pessoas digam, mas eu sou um coqueiro. Claro que você sabe que você é. Claro, você tem aquela essência dentro de você, claro que você sabe. Eu tenho uma chamada dentro de mim. Eu fui chamado para isso. Claro que você sabe, tem essa consciência, está dentro de você. Mas enquanto o fruto não for manifesto, não existe maturidade. E enquanto não existir maturidade, você não está pronto. Desassocie maturidade com perfeição. Porque maturidade não tem nada a ver com perfeição. Porque aqui, amado, ninguém é perfeito. E se a gente for esperar alguém ser perfeito, amado, Jesus volta e a gente não faz nada. Maturidade tem a ver com consciência
de responsabilidade e agir à altura daquilo que já sabe que tem que fazer e ser. Então eu te pergunto, Paulo aqui está falando sobre uma fama, uma reputação que alguém tinha. Ele diz, e não só isso, mas também foi eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. 20. Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. 21. Pois o que nos preocupa era uma preocupação de Paulo. O quê? Procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Você tem uma vida e uma reputação que você precisa mostrar para as pessoas. Amém, queridos? Ai, mas Deus conhece meu coração. Deus sabe meu coração. Eu não preciso provar nada para ninguém. Precisa. Você precisa mostrar que aquilo que você está ouvindo não está caindo na beira do caminho, não está caindo num solo rochoso, não está caindo no meio dos espinhos, está caindo num solo bom, você está aproveitando a palavra, você está abraçando a palavra, você está crescendo com a palavra, e o resultado disso é que se você está recebendo a palavra e crescendo nela, frutos vão começar a pipocar da sua vida, coisas vão começar a aparecer, e aí quando você vê, limão! Ah, descobri. Ah, aquele irmão é um limoeiro. Entendi, porque a cara dele é azeda. Mas você sabe que existem comidas, se não tiver o tempero do limão, não fica gostoso? Até o que é azedo tem o seu lugar. É azedo. Às vezes só de ver o limão, a boca enche d'água, né? Que a gente já lembra. Mas até o limão, amados, tem lugar na comida, na panela. Não pensa que você não tem lugar se você é limoeiro, coqueiro, mangueira, seja o que for. Você tem lugar, independente da posição. Isso não faz de você menor ou maior. O que faz de você ser uma bênção é a maneira como você desempenha e reconhece que aquilo é dádiva de Deus e você faz aquilo com fidelidade. Vamos para o nosso último texto. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 6. Versículo 1. Atos capítulo 6, versículo 1 diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, se um dia você tiver um filho, isso é uma boa opção de nome para o seu filho, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Agora, olha só, deixa eu dar um pano de fundo para você entender o contexto aqui. Quando a igreja começou, não tinha várias igrejas. A única igreja que existia era a igreja em Jerusalém. Porque antes de Jesus ascender aos céus, ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Só que os bonitinhos receberam poder, foram cheios do Espírito Santo
E ninguém saiu de Jerusalém. Pedro se levanta, prega a palavra, pessoas começam a se converter. E, amados, naquela época, os únicos ministros que existiam eram os 12 apóstolos do Cordeiro, ou os 12 homens que andaram com Jesus. Então, eles começaram a igreja em Jerusalém. Então, não tinha nenhuma igreja em nenhum outro lugar. A igreja que existia era em Jerusalém. Algumas pessoas dizem assim, nós precisamos voltar para a igreja de Atos. Não, nós precisamos voltar para a motivação da igreja de Atos, mas não para os mesmos, vamos dizer assim, patamares de ordem, porque aqui a igreja estava sendo construída. Ela estava num estágio de infância, ela não estava totalmente ainda formada. Então, Deus começou a trazer instruções de como a igreja tinha que operar. Quando chega aqui no capítulo 6, diz que uma vez que os discípulos, a comunidade dos discípulos se multiplicou. Os apóstolos eram responsáveis para a distribuição diária das viúvas. O que era isso? Distribuição de cesta básica, assistência social. Porque a Bíblia fala que nós não devíamos esquecer das viúvas, dos órfãos, da assistência para esse povo. Então, havia um trabalho de assistência social para aquelas viúvas. Mas com a multidão crescida, muita gente para assistenciar, e só tendo 12 homens para fazer isso, algumas pessoas, algumas mulheres ficaram esquecidas nessa distribuição. E aí houve o quê? Murmuração. Eu entendo, amados, que murmuração na igreja aparece por 2 motivos. Porque as necessidades não estão sendo supridas. E segundo, porque os responsáveis para suprir essas necessidades não estão fazendo como devem. Não, ainda tem uma terceira. E porque tem muita gente desocupada. Talvez esse seja o principal. Porque eu duvido você estar ocupado numa grande causa com a motivação correta para ter tempo para murmurar. Obrigada, Manu, pelo amém. Alguém dá mais? Gente ocupada não tem tempo para fofoca, não tem tempo para murmuração, não tem tempo para ficar prestando atenção na vida do outro. Porque tem uma obra para desempenhar, tem uma carreira para correr. E quanto mais rápido você corre, menos você tem, amados, a habilidade de ver o que é que está ao seu redor, porque você tem um alvo. Então, por exemplo, eu não tenho essa capacidade, eu não conheço todos vocês pelo nome, mas pode ser que o pastor chame cada um de vocês pelo nome. Mas vamos supor que tivesse 1000 pessoas aqui. Não tem como você saber o nome de todo mundo e você ter o mesmo relacionamento que você tem com um grupo de 1000 pessoas, com um grupo de 50 pessoas, 10 pessoas. Então, a proposta muda. Quando a igreja está começando, o ministro faz tudo. O ministro canta, o ministro prega, o ministro faz faxina, o ministro lava banheiro, o ministro ora, o ministro faz o apelo, ele mesmo faz o apelo, ele mesmo vem para frente, ele mesmo ora, ele mesmo cai, ele mesmo se segura e ele mesmo se cobre. Não tem tu, vai tu mesmo. Por quê? Porque não tem pessoas. Mas à medida que o número de discípulos cresce, espera aí, tá tendo uma certa murmuração. O banheiro não está limpo como deve. Está faltando isso, está faltando aquilo. Por quê? Porque uma única pessoa não tem capacidade de agora suprir uma demanda na proporção das pessoas que tem. Vocês estão entendendo? Então, se precisa o quê? Deus trouxe uma instrução para eles e disse assim, olha, os discípulos, os apóstolos se reuniram e disse o seguinte, não é razoável. Tinha um problema, tinha uma murmuração. E eles tinham que resolver aquilo. Mas eles também chegaram a um consenso. E eles disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Ok? Ele entendeu aquele serviço, aquela assistência como servir às mesas. Pergunta, quem é que serve à mesa? É o garçom. Num restaurante é o garçom. Essa palavra aqui é diáconos. Ok? Então, o diácono ele está incluído dentro de um ministério no corpo de Cristo chamado Ministério de Socorros.
Romanos 12 fala sobre isso, 1 Coríntios 12 também fala sobre isso. Ministério de socorros. Como a própria palavra já está dizendo, é um ministério que socorre. Quem? Quem era que estava sendo socorrido aqui? Os apóstolos. Porque quem tinha a responsabilidade eram eles. Mas eles não estavam podendo fazer o que eles estavam fazendo. Eles precisaram agora de ajuda. Então ele disse, vamos separar agora 7 homens. Vamos sortear aqui. Não foi isso que ele fez. Ele disse, vamos separar 7 homens. Dentro de que característica que nós podemos considerar que essas pessoas vão estar aptas para esse serviço? 7 homens cheios do Espírito, diga cheios do Espírito, de boa reputação e de sabedoria. O ponto aqui, amados, a salientar é o quê? Os critérios para se servir. Peraí, mas ele estava chamando, escolhendo na igreja homens ou pessoas para dar cesta básica para outras. Precisava disso tudo. Para eu colocar o copo aqui na frente, eu preciso disso tudo. Para eu receber as pessoas lá na porta, eu preciso ter esses critérios. Para eu estar atrás da câmera, na mesa de som, no computador, na assistência do site, ou no louvor, ou na diaconia, eu preciso desses critérios? A resposta para todas as perguntas é sim. Porque se para dar cesta básica você tinha que ter boa reputação, sabedoria e ser cheio do Espírito, você tem que ter o mesmo critério para servir em todos os outros partes do ministério de socorros. Então, o que é ministério de socorros dentro da igreja? São todas as funções de trabalho, com exceção do púlpito, de quem está ministrando a palavra. Ok? Entenderam isso? Todas as áreas de trabalho, secretaria, tesouraria, está aqui para recolher os dízimos, as ofertas, para segurar as pessoas, para o som, para parte técnica, faxina, qualquer serviço dentro da igreja é chamado ministério de socorros. E esse ministério de socorros foi estabelecido na igreja para quê? Para ser um socorro para os 5 dons ministeriais. Fazerem o quê? Aquilo que Deus os chamou para fazer. Que é o quê? Olha o que a Bíblia diz. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos ao quê? Diga de novo. A palavra. Para quê? Para servir as mesas. Ou seja, não é razoável que nós, hoje, tendo pessoas para fazer isso, temos que continuar não dando o tempo que é devido para a palavra, para ficarmos divididos em ficar fazendo essas coisas, quando já tem pessoas para fazer. Está comigo? Aí ele diz, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Amados, eles não simplesmente escolheram aleatoriamente. Eu acho que... eu fui com tua cara. Eu acho que você é bonitinho para ficar na recepção. Eu gosto do seu perfume, eu acho que as pessoas vão gostar também, então vão colocar você na recepção. Não é assim que se escolhe. Não é por amizade. Não é porque gosta da pessoa. Não é porque se dá bem e quer promover ela. É por critérios, querido, que se coloca alguém no ministério de socorros. E que critérios são esses? O básico, porque 1 Timóteo 3 tem vários. Mas o básico, diga básico, são esses 3. O básico. Então os discípulos fizeram o quê? Os apóstolos fizeram o quê? Eles olharam dentro dos discípulos que já haviam e observaram os frutos que eles produziam. Se era visto neles esses critérios. Espera aí, deixa eu ver aqui. Quem é que é cheio do Espírito? Quem é que tem boa reputação? E quem é que tem sabedoria?
Você está comigo? Não é aleatório. E vou te dizer de novo, não é por amizade. Não se coloca pessoa por amizade no ministério. Se coloca por qualificação, por chamado. Então eles perceberam que dentro daquela comunidade dos discípulos tinham 7 homens que se encontravam naquilo. Agora, deixa eu trazer um parêntese aqui. Na realidade da igreja atual, e eu falo de uma forma geral, o que é que a gente percebe hoje em dia? Percebe pessoas que uma vez vivem de qualquer jeito, mas uma vez que elas são colocadas num cargo, elas começam a se comportar de uma forma diferente. Ou seja, elas não oravam antes, mas agora ela tem um cargo, então na hora que o povo está olhando para elas, elas oram. Elas passam a desempenhar uma coisa que não é verdade. Porque se você faz uma coisa só porque tem um cargo, aquilo nunca foi uma verdade dentro de você. E se você faz só porque agora tem um cargo, você não valorizou a sua posição como primeiro filho de Deus. Amados, eu sei que é uma palavra de correção hoje à noite. Mas sabe o que é que isso significa? Que Deus ama muito você. Porque Deus só corrige a quem ama. E sabe, o maior interessado em fazer com que você floresça no que Deus chamou você para fazer é o próprio Deus. Amados, temos que ter critérios para crescermos. Quem cresce solto é filho de batata, é batata que cresce de qualquer maneira. Nós não somos filhos de batata. Nós temos que ser o outdoor de Deus. Exemplos. Reflexo. Jesus se identificou tanto com Deus. Naqueles 30 anos que ele ficou, amado. Ele não ficou sem fazer nada. Ele ficou se alimentando e se preparando em todas as áreas. Espiritual, emocional. Hoje, o que traz muita queda na vida de pessoas não é falta da palavra. É falta de estrutura emocional. O que é estrutura emocional? Saber ouvir não. Contrariar. É você colocar a pessoa para fazer o que não gosta. É ouvir uma coisa que não quer. E permanecer firme e inabalável, fazendo com alegria, porque Deus não disse para a gente servir com murmuração, com queixa, falando mal uns dos outros, diz servindo com alegria. E servir com alegria não é servir com bico. Não gosto assim. Não acho que tem que ser feito assim. Tu não acha nada. Tu está morto, morto não tem o que achar, não tem vontade. Amém. A estrutura emocional é uma das coisas que mais está trazendo frustração, queda e desvio. E quando eu falo desvio, não é só de um crente saindo para o mundo. Tem muito crente desviado dentro da igreja. Desviado do propósito, desviado da palavra, desviado da motivação correta. Ai, fulano passou por mim e não falou. Falta de estrutura emocional. Falta de aplicar a palavra. Está estudando a palavra para pregar, não está estudando a palavra para viver. Porque a primeira coisa, o primeiro alvo da palavra, quando você ouve, não é o outro. Para de ser crente retrovisor. Para de ser crente pá. Eita, isso foi para fulano. Vixe, essa foi para cicrano. Nossa, se fulano tivesse aqui, isso era para ele. Não, amado, quem precisa ouvir é quem está aqui. E o primeiro alvo dessa palavra é você, não é a pessoa que está do seu lado. É para você. E eu te mostro que Jesus precisava criar uma estrutura emocional violenta. Não era qualquer estrutura que ele precisava de uma estrutura emocional poderosa dentro dele. Porque ele só tinha 3 anos para fazer tudo. Ele ia sofrer pressão, ele ia sofrer perseguição.
Ele ia ser amado, mas ele também ia ser odiado. Ele ia ser inquirido, então ele precisava ter não só a palavra, porque tem muita gente que tem a palavra, mas não tem a sabedoria para administrar a palavra no lugar certo. A palavra está sendo para respaldar as suas próprias vontades, tiradas de contexto, tiradas da sabedoria do propósito de Deus. Você percebe que é um conjunto de coisas que faz com que a gente seja preparado para aquilo que Deus nos chamou? E a gente está restringindo isso a só vir para a igreja, meu irmão. Não é. Isso é uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus ministrou isso para mim. Porque chegou a uma altura da minha vida que algumas coisas que eu estava ouvindo sobre mim estavam me paralisando. E o Senhor falou para mim, você precisa fortalecer a estrutura emocional que você tem. E Deus começou a trazer versículos ao meu coração sobre a estrutura emocional que Jesus construiu. Ninguém nasce pronto. A gente se constrói. Deixa eu te dar esse exemplo. Se você fosse no médico e recebesse um relatório de que você só tem 3 meses de vida, qual seria a sua reação? Eu vou te dizer, eu tenho uma pessoa da minha família que começou a ter desmaios. E ela foi no médico, fez um raio-x na cabeça. E quando ela levou para o médico olhou assim para aquilo ali, olhou para ela e disse assim, olha, organiza a sua casa, porque você tem 9 tumores na sua cabeça e você vai morrer. O que acontece quando uma pessoa recebe um relatório de que vai morrer? Deixa eu te dar um exemplo de casos que eu já vi. Existem pessoas que se matam antes. Porque já que eu vou passar por todo esse processo, eu prefiro morrer sem essa agonia, sem esse sofrimento. Então tem pessoas que se matam antes. Existem pessoas que entram num estado de depressão e o mundo acabou para elas, elas se trancam num quarto e para elas não acontece mais nada, elas ficam só esperando a hora da morte. E ainda tem uma terceira reação, que é o quê? A pessoa pensa, caramba, eu só tenho 3 meses de vida, então eu vou aproveitar para fazer tudo o que eu não fiz. Não é? Todas as 3 coisas faz parte de um desequilíbrio ou de uma falta de estrutura emocional por causa de uma grande pressão. Agora deixa eu te dizer a estrutura que Jesus tinha. Jesus sabia que ia morrer. Ele já entrou no ministério sabendo. Como ia morrer. Sabia o que ele ia passar. E nenhuma vez, sequer, aquilo alterou o ânimo, a motivação, o trabalho, a ida, a função, a missão do que ele tinha que desempenhar. Uma única vez, um único dia, que ele entrou em angústia por causa daquilo. Que foi no Getsemane. Nas vésperas. E ele disse, mas ainda assim, com toda a agonia, ele disse, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero. Não foi dado um propósito para você, meu irmão. Você foi dado a um propósito. Então pegue a forma do propósito que você recebeu e se torne aquilo que Deus quer que você seja. Deixe aquilo te governar. Jesus disse, eu não posso fazer a minha vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. E é essa vontade que governa a minha vida e que cria os critérios para que eu viva. Mas ele se preparou para aquilo. 30 anos, amado. E você acha que só um mês... 1 ano, 2 anos, você está pronto para fazer tudo. E mesmo quando ele entrou no ministério, ele não entrou já fazendo tudo. A obediência dele aumentou o caráter do que estava sobre ele.
Porque Jesus não entrou no ministério ressuscitando um morto. Jesus entrou no ministério transformando água em vinho. Para muitos de nós é uma grande coisa já. Eu oro para que a unção que está sobre mim cresça. Quer que a unção sobre você cresça? Seja fiel com um pouco que foi confiado a você. Porque a Bíblia diz que é de fé em fé. Nós estamos na reunião mais importante da face da terra. Sabe por quê? Porque aqui, nesse exato momento, existem pessoas com potencial de abalar cidades, lugares, casas, empresas. Onde você chegar, amado, você tem o poder do Todo-Poderoso chegando com você para você ser o exemplo, a marca, o outdoor de Deus. Não só lá fora, como aqui nessa terra também. O diabo está nervoso com isso aqui. Porque ele sabe que se você se colocar na posição de desenvolver na sua vida os critérios que a palavra quer que você cumpra, ele não vai encontrar lugar. Por quê? Porque ele só encontra lugar no defunto. E se você enterrar o defunto uma vez por todas, ele não vai ter lugar para operar na sua vida. Nós vamos crescer. Amados, esse tipo de palavra pode ser ruim para engolir, mas a Bíblia diz, uma vez engolida, vai produzir fruto na nossa vida que produz crescimento. Vamos ficar cada vez mais unidos, vamos ficar cada vez mais coesos. A Bíblia diz, exortando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Amados, se você vê uma pessoa meio assim, cutuca ela, dá injeção da palavra, mas não aceita que aquela pessoa fique com a motivação errada para trazer desordem no corpo. Vamos crescer, desenvolvendo o básico, amado. Para servir, boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. O povo que não tem ainda a noção do serviço e que não está envolvido em nada, ele chega na igreja para receber. Mas quem já está servindo não chega para receber, chega para dar. Por quê? Porque se enche em casa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O que recebe do púlpito, amado, é adicional. Para quem serve, amado, não é a mesma medida. Mas por que o pastor está requerendo tanto de mim? Porque depende de onde você está servindo, depende da vocação que você foi confiada a você, depende do propósito que você tem. Cada um vai ser requerido de uma forma. Ninguém é igual. Ou você acha que essa pessoa que está do seu lado é igualzinha a você? Olhe para ela, olhe sua cara, igualzinha a você. Se você não é igual nem por fora, como é que você acha que você é igual por dentro, no mesmo propósito? Amém, queridos? E eu vou te dizer, para muitos aqui, o ministério de socorros é a chamada da sua vida. Você vai estar nisso aí até Jesus voltar. Mas para outros que têm chamada ministerial, é a porta de entrada. Só que essa porta só se abre se você for fiel com o que foi confiado na sua mão para fazer enquanto você era ministério de socorros. Desses 7 homens que a Bíblia fala sobre Filipe. Filipe começou na igreja como um crente cheio do Espírito, de boa reputação e de sabedoria. A porta do serviço foi aberta para ele. Então ele passou a ser um diácono. E porque ele foi fiel e bom no serviço que ele desempenhou como diácono, o ministério de socorros, a porta do ministério se abriu. Porque dentro de Filipe tinha uma chamada de evangelista. E quando é em Atos 8, quando vem a perseguição, Filipe vai para Samaria e diz que ele começou a pregar a palavra. Ali, amados, foi a promoção. A promoção não, deixa eu colocar assim. Foi o estabelecimento de Deus sobre Filipe na chamada que ele tinha. Quem está determinando o tempo não é Deus, é você. Amém? Mateus 25 diz, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Danilo, você pode subir?
E eu vou terminar com isso. O que é ser fiel no pouco? Eu perguntei ao Senhor um dia. Você disse que é para a gente ser fiel no pouco. Mas como é que eu posso ser fiel numa coisa que é relativa? Concorda que pouco é relativo? Pouco, muito, bonito, feio, perto, longe, caro, barato. Isso é relativo, depende da pessoa. O que para mim é pouco, para você é muito. O que para mim é perto, para você é longe. O que para mim é bonito, para você pode ser feio. Então, como é que eu posso determinar a exatidão de uma coisa que é relativa? E saber que eu estou cumprindo aquilo? E eu disse, Senhor, não estou entendendo essa passagem. Depois você lê o texto, Mateus 25, começando no versículo 14, a parábola dos talentos. E o Senhor respondeu para mim. E Ele disse, ser fiel no pouco é ser fiel naquilo que aos seus olhos parece insignificante. Não entendeu? Não é que é insignificante. É o que você está considerando insignificante. Porque não existe esse nome no corpo de Cristo. Porque Ele diz que até os que parecem ser insignificantes, esse tem grande valor. Aquilo que aos seus olhos... Vou dar um exemplo. Olga coloca o copo d'água para aqui. Parece insignificante. Mas, meu irmão, ai de mim se não tivesse esse copo d'água aqui. Ah, talvez você foi chamado para acender a luz da igreja. E você chega e ninguém nem vê que é você que acende. Sabe por que a gente muitas vezes não quer servir nessas áreas? Porque muitas vezes, amados, nós queremos fazer algo para aparecer. E sabe por quê? Para receber glória. Por que você quer estar em determinado lugar, mas não num lugar onde ninguém lhe vê? Porque você quer receber a tapinha nas costas, dizendo, uau, que trabalho, uau, você é ungido, hein? E Deus disse, se você é fiel no pouco, por que Ele classifica isso? Porque, amados, fidelidade é uma questão de caráter. Se você é fiel no que ninguém vê, você não é um ator. Você verdadeiramente tem um caráter fiel. Você não está fazendo só quando o homem vê. Você está fazendo porque você entende que chegou na sua mão, foi Deus que colocou, então você tem que ser fiel. Aquilo que nós fazemos para ver ou para mostrar que sabemos, tem gente que sempre quer uma oportunidade para mostrar o quanto sabe da Bíblia. Ou quão é ungido. Ou quantas habilidades eu tenho. Amados, não se espante se você for colocado atrás da porta. Num lugar que ninguém te vê. Para quê? Para você aprender a ser fiel no pouco. E a ter o caráter que Deus pode honrar você lá na frente. Porque Ele diz, se é fiel no pouco, você passou a ser da minha lista de promoção. Sobre o muito te colocarei. Agora você também já perguntou o que é esse muito? Eu vou te responder. O muito é muita responsabilidade. As pessoas pensam que é unção, que é muita unção. É porque para muita responsabilidade tem que ter muita capacitação. Mas as pessoas estão esquecendo do outro lado. Muita unção significa muita responsabilidade, porque você não precisa de uma tonelada de unção para curar uma dor de cabeça numa formiga. Vocês me amam ainda? Obrigada.
Essa era a palavra que tinha no meu coração para vocês. E amados, desde o primeiro dia que eu coloquei o pé aqui, não sei se alguém lembra, a palavra que eu trouxe sobre alargando as tendas. Eu percebo, amados, como o Espírito estava sobre a terra, gerando, para que coisas comecem a acontecer. Muitos ventos passaram. Mas se você permanece, é porque a raiz é boa. Só os fortes permanecem a grandes ventanias. Então vamos fazer valer. Não é agora que a gente vai por qualquer coisa. Agora é a hora de arregaçar as mangas. Agora é a hora de ficar mais firme. Agora é a hora de ficar mais junto. E quando o diabo quiser cutucar o defunto, seu velho homem, para ressuscitar, manda ele calar a boca. E começa a fazer o contrário do que sua carne quer fazer. Se você percebe que alguém não gosta de você, dá um presente para ela. Agora calma, não acho que porque você recebeu um presente é porque a pessoa tem raiva de você, não. Por favor, calma. Não é isso. Ok? Às vezes nós sentimos no coração de demonstrar o amor de Deus através das nossas e através de algo. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando de pagar o mal com o bem. Se pessoas têm falado mal de você, fala bênção sobre ela. Por quê? Você está mutando brasa sobre o juízo dela. O juízo dela vai pegar fogo. Vamos ficar em pé. Você pode fechar seus olhos e orar um pouco em outras línguas. Existe uma unção aqui para queimar a palha, irmãos. Coisas vãs. Oh, aleluia. A presença de Deus, amado. A unção do Senhor está aqui. Se rende a ela. Começa a salmodiar. Aproveita essa unção. Aproveita essa unção. Aproveita alguns minutos a mais que podem mudar toda a sua vida. Se rende a essa unção. Desperta o dom que está dentro de você. Ora barabraia, mais alto. Levante sua voz, adore ao Senhor em outras línguas. Salmodeie ao Senhor. Se renda a essa unção que transforma, que nos purifica. Deixa o ourives purificar a sua vida através da unção que está sobre você agora. Adore ao Senhor. Lembre-se que o seu melhor é para o Senhor, então dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Sora brasaneriera brana maia xererie. Membrada riandererio abraço corra mamamai. Ora
mama suriandere gejoro bara siririera yashe mambra daria brasoromo ora shiririera soro Se rende, queridos. É na presença do seu Pai que você está. A unção que traz purificação, que renova as forças, que desperta o dom, que alinha as nossas vidas, está aqui. Começa a dizer para o Senhor que você vai se render ao propósito dele para a sua vida. Começa a orar e consagrar a sua vida ao Senhor agora. E dizer: Senhor, eu me consagro ao teu propósito. Eu me consagro para cumprir a sua vontade. Eu declaro como Paulo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Consagre, amado. Abra sua boca e diga isso com as suas próprias palavras ao Senhor. Eu me rendo a Ti, Pai. Eu me rendo ao seu propósito. Me molda segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Declare isso, amado. Pai, me mostra as áreas que eu ainda preciso morrer para mim mesma. Me diz como agir. Me diz a visão que o Senhor tem sobre mim. Me revele a vocação a qual fui chamado para cumprir. Em nome de Jesus, Pai, obrigada pela tua unção vindo sobre cada um deles. Despertando o dom, Senhor, sobre deles, Pai. Avivando os talentos, avivando o chamado, avivando a vocação. Senhor, em nome de Jesus, avivando a fome e a sede pela sua palavra. Despertando dentro deles um caráter fiel e idôneo para cumprir aquilo que o Senhor tem chamado eles para fazer. Pai, nós colocamos diante do Senhor todos aqueles que têm o desejo, Senhor, de Te servir, mas ainda não têm a condição, por causa do trabalho ou por causa de condição. Pai, nós oramos agora e nós Te pedimos, Senhor, abre as portas, Pai. Abre as portas do emprego, do suprimento, as condições, Pai, para que eles possam estar envolvidos naquilo que você tem chamado eles para se envolver. Em nome de Jesus. Dê a eles sabedoria para administrar o tempo, sabedoria para administrar a vida deles em todas as coisas, dentro e fora da igreja, sabedoria para administrar as áreas da vida deles, Pai. Coloca dentro deles, Senhor, um caráter, Pai, de avançar e nunca retroceder. Não importa quem, não importa como, não importa a situação, eles não vão desistir, eles vão avançar para aquilo que você tem preparado para a vida deles. Eu Te agradeço por cada pessoa que está nesse lugar, que você tem acrescentado, adicionado a esse corpo. Mas eu oro também por você levantando mais pessoas para pegarem junto, Pai, para correr essa carreira e realizar essa grande obra, Pai, que o Senhor tem confiado a essa visão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando. Continue orando. Continue adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Continue orando em línguas, adorando no Espírito. Um pouquinho mais baixo. Não pare. Aleluia. Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração
sobre vocês. E eu queria orar por vocês. Amém? E eu tenho algo para falar para você. Enquanto eu estava ministrando, Deus me mostrou suas mãos e o seu coração. Deus vai usar esse amor que você tem pelas pessoas. Esse amor vai fluir através das suas mãos. Aquele hospital vai ser o lugar onde você vai ser o outdoor de Deus. Você vai mostrar um Deus misericordioso, um Deus que ama, um Deus que não está esquecido, um Deus que não perdeu ninguém de vista. Talvez você seja o único Jesus que pessoas vão conhecer ali, Ritinha. A única expressão de Deus na terra. Quanto mais você se envolver com a palavra, e quanto mais você orar em outras línguas, isso é um comando específico. Gaste muito tempo orando em outras línguas. O poder já está dentro de você. E você vai perceber inspiração de Deus te movendo de uma forma tão poderosa. E vai chegar um tempo que, se você for fiel aos comandos que Deus vai te dar, de orar pelos enfermos, declarar cura para eles. E às vezes vão ter pessoas que não vai ser nem cura que você vai orar para elas. Vai ser ministrar Jesus, porque aquilo vai ser o último fôlego de vida dela. Algumas pessoas você vai ser a porta para a salvação. Outras vai ser a porta para a cura. Quanto mais você for fiel ao pouco, maior unção vai sendo acrescentada sobre a sua vida. Mais vai ser confiado a você. E eu ouvi no meu espírito ressurreição de mortos. O que é o alvo de Deus para a sua vida? É você chegar nisso. Vai chegar dias, vai chegar um tempo em que pessoas que os médicos desenganaram, às vezes bebezinhos, ou às vezes situação que é loucura, vão estar ali diante de você e Deus vai dizer: declare a vida. Mas seja fiel no pouco. Seja fiel. A gente, quando corre, a gente precisa de uma meta. E a meta para a sua vida é essa. Porque Deus vê você como um canal para que chegue ao ponto de mortos serem ressuscitados. Deixa esse propósito ser construído dentro de você. Ouve sobre cura. Ouve ministrações sobre cura. Medita em passagens sobre cura. Leia livros que falam sobre cura. Começa a se familiarizar com esse assunto, para que ele fique vivo dentro de você, assim como você sente seu coração. Você sinta essa palavra com tanta convicção dentro de você. Porque Deus vai usar tuas mãos como instrumento de misericórdia e compaixão, para demonstrar o amor por pessoas. E essa palavra agora é para os dois. Deus vai dar tanta habilidade, e a luz da vida dele dentro de vocês vai florescer e resplandecer de tal maneira que vocês vão ter inspirações para fazer coisas e resolver coisas na área de trabalho de vocês, que vocês vão começar a despontar mais do que todos os outros. Problemas, ideias, coisas que, cara, o pessoal não estava conseguindo fazer. De repente, uma inspiração vai levantar dentro de você. Dentro de você. E às vezes uma palavra simples vai fluir. E essas coisas vão dar preeminência para vocês. Com um propósito. Não é porque você é tão inteligente. Não é porque você é tão inteligente. É porque Deus vai querer mostrar. Vocês vão ser a porta. Essas coisas vai ser porta. Vai ser a oportunidade para que pessoas digam: cara, o que é que tu tem? Por que tudo que chega na tua mão dá certo? Por que coisas acontecem? Por que tu tem essas ideias? Cara, o que é que tu faz? Você vai dizer: existe um Deus que habita dentro do meu coração, chamado Jesus. Existe uma vida dentro de mim. E essa vida é luz dos homens. Essa vida é o que ilumina minhas ideias, é o que ilumina os meus passos, é o que dá direção para a minha vida e o que traz razão para a minha existência. Aquilo vai ser
a porta para você pregar o Evangelho e para você pregar o Evangelho. Eu vejo vocês dois em posições de autoridade. Deus vai promover vocês. Não vai ser da noite para o dia, porque isso não se vê assim. É a fidelidade ao propósito que vai promover vocês diante dos homens. Os frutos vão começar a se manifestar. Vocês vão ser movidos não mais por aqui, mas por aqui, por dentro, ficando mais consciente dessa voz. E coisas que você sempre almejou. E você talvez na sua própria ideia diz, cara, não tem como. Deus vai mostrar que Ele não é aquele que frustra sonhos. Ele é aquele que realiza sonhos. E Ele está dizendo para você, Júnior, não esqueça aqueles sonhos no fundo da gaveta, achando que eles não vão cumprir porque eles parecem impossíveis. Porque eles são possíveis. Porque o Deus que realiza essas coisas, Ele é chamado de Deus do impossível. Nada vai ser impossível. Nada. Estende suas mãos para cá, queridos. Senhor, muito obrigada pela vida desse casal que você colocou naquele lugar com um propósito específico. Senhor, obrigada, nós apresentamos eles diante de você. Não foi por acaso que eles vieram. Você tem guiado os passos deles. Você tem coordenado os caminhos deles, mesmo que sem eles perceberem. E eu te rendo graças, Pai, por você ter unido eles e ter colocado dois propósitos tão fortes e tão poderosos juntos. Porque um faz 1000 correr, mas 2 faz 10.000. E nós estamos cercando eles com fé e com amor. E nós declaramos, Pai, a vida, a prosperidade, a unção, a habilidade, a sabedoria de Deus sobre a vida deles, Pai, para que eles saibam administrar o propósito pelo qual eles foram chamados. E em nome de Jesus, nós impomos as mãos sobre eles, despertando o dom, avivando os dons, avivando a fome, uma fome, Pai, que vai ser como fogo dentro deles, queimando as entranhas dele. Quanto mais eles se alimentam da sua palavra e se enchem do Espírito, mais eles vão querer se encher e se alimentar. Oh Senhor, obrigada pela unção. A unção sobre a vida deles, capacitando eles. Pai, eu chamo conexões divinas. Eu declaro pessoas certas no caminho deles, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, as associações certas. E eu declaro em nome de Jesus a sabedoria e o discernimento espiritual para eles verem além das aparências, além do que os ouvidos deles ouvem, além do que os olhos deles veem, mas que eles possam discernir as coisas pelo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ousadia, ousadia, ousadia e intrepidez para cumprir o propósito. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por muita influência e autoridade do seu reino sobre a vida deles. Eles desenvolvendo dentro deles a consciência de que aonde eles chegarem, Jesus chegou. Jesus chegou. O curador, o fazedor de milagres, o abençoador, o que libera a palavra ao cansado, ao triste, ao perdido. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço nele. Dá um abraço em você. Aleluia. Glória. Muita ousadia. Você é muito preciosa, gente, para o corpo de Cristo. Você não está ali por acaso. O diabo tem medo de você. Nunca pense que é o contrário. O diabo não quer que você saiba e descubra o que você é. Mas ele chegou tarde demais. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu quero rapidinho que a gente faça uma fila aqui
vamos primeiro essa primeira fila. Venham aqui na frente. Nós vamos impor as mãos sobre vocês. Amado, imposição de mãos não é algo que leva muito tempo. A Bíblia diz que quando eles separaram aqueles 7, eles impuseram as mãos sobre eles. A imposição de mãos é um ponto de contato para transmitir a unção que desperta o dom, que libera a capacidade, que aviva coisas dentro de nós. Junta aqui. Vem mais para cá. É quem? Vai ser todo mundo, mas a gente vai pegar por fila. Vem tu também. Vem aqui. Deus quer que você desenvolva coisas que tem aqui dentro. Não é só para ficar observando. Chegou o tempo de coisas começarem a florescer dentro de você. Deus te confiou coisas preciosas. Alimenta essas coisas com a vida, com a palavra, para que elas possam manifestar-se. Para que os olhos possam ver e provar da fruta, do fruto que você tem para produzir. A imposição de mãos. Você não precisa cair, você não precisa se tremer, você não precisa sentir. Se você tremer, cair e sentir, isso é bônus. Mas nada é determinado por os sentimentos. Apenas crê que quando as mãos forem impostas sobre você, uma capacitação de Deus foi liberada para que você possa alinhar coisas dentro de você. Amém? Então, à medida que a gente for chamando as pessoas aqui na frente, quem fica aí não vai ficar como espectador. Libere sua mão, estende suas mãos para cá e você ore por esses irmãos que estão aqui na frente, porque depois eles vão liberar para você. Amém? Então, levante suas mãos para o Senhor. E à medida que eles forem saindo, aí a segunda fila já vem, ok? E assim por diante. Vocês entenderam? Ok. Canta. Venha, pastor. Ore em línguas. E vocês que vieram aqui na frente, levante suas mãos o mais alto que vocês puderem. Levanta as mãos, João. Obrigada, Senhor, pela unção disponível nesse lugar, por um povo preparado para servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus. A unção e a capacitação do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada em nome de Jesus pela unção e a capacitação do Senhor sobre a sua vida para realizar o que Deus chamou você para realizar. É o desejo do meu coração. Os inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor.